é franquia tem que ser de fato. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Franquia de Fato. Comigo, Otávio Panquesto. E o tema de hoje será chocolate amargo, quando a franquia vira um pesadelo. Só que antes de chamar minha convidada muito especial, eu queria colocar algumas questõezinhas sobre o podcast, na verdade. E a gente conseguiu atingir em 2 meses 50 mil visualizações. Só que apenas 61% das pessoas que visualizam a gente estão inscritas no canal. Então eu peço vocês que visualizem, estão assistindo nosso podcast, se inscrevem no canal que ajuda bastante, né? Tá bom? E eu queria então chamar minha convidada hoje, muito especial, que é a dona Irene Alves. Dona Irene Alves, ela passou 10 anos no segmento de chocolate e não teve um final muito bom e uma trajetória que ela vai contar aqui para a gente. E eu queria chamar a dona Irene, muito obrigado por a senhora estar aqui hoje com a gente para poder contar aí a sua história. E, na verdade, eu queria que você contasse como que foi o seu início, né? Qual que é a sua experiência de formação, de trabalho Bom, profissional, antes da senhora entrar nessa parte de franquia, né? No segmento de franquia. ok. Bom, Otávio, eu sou Irene Alves Duarte de Anjos, meu marido é Rossano de Ângeles. A gente, vou resumir aqui, a gente sempre trabalhou com comércio, em grandes empresas. Começamos a nossa vida muito jovem, no magazine que chamava Mapping. De lá, aí depois eu fiquei 9 anos, fui para General Motors, fiquei 22 anos, meu marido o MAP acabou quebrando por uma coisa de mudança de proprietário. O MAP era uma empresa de origem inglesa, depois aí virou para uma pessoa, um único dono, que comprou e não quis mais e quebrou. Aí meu marido foi para o Sebo Toshiba, que era no ramo de televisão, tal, na área de marketing, de propaganda. Depois meu marido foi para o Grupo Pão de Açúcar. Como a gente começou muito cedo a trabalhar, a gente também aposentou cedo. E quando a gente aposentou, eu era sou ainda, muito agitada, muito, assim, não Mas a paro. senhora, a trajetória da senhora foi no MAP também, não? 9 Foi na anos no GM, MAP. né? Onde não, eu comecei no MAP, 9 anos, onde eu vim com 18 anos do interior, onde eu vim numa cidade muito pequena que chama Magda, divisa do Mato Grosso, onde eu trabalhava na roça, empregada doméstica, babá. Aí eu vim para São Paulo e aí eu fui trabalhar no MAP. Aí no MAP que formou toda a minha assim, eu como pessoa, como profissional, assim, lá eu aprendi tudo. O MAP há 49 anos atrás, ele dizia que o funcionário tinha que ganhar bem, o funcionário tinha que ter boa alimentação, o funcionário tinha que ter um bom plano de saúde, ter remédio. Então, e me ensinou tudo, deu a minha formação. Tanto que depois, quando eu saí do MAP, depois de 9 anos, que eu me casei, tive meu filho, e aí depois eu fui para a General Motors, por eu já ter uma bagagem na área sempre ligada a vendas, sempre ligada a vendas. Ah, Quando legal. aí eu fiquei 22 anos na General Motors, vou fazer uma coisa aqui muito particular, eu ganhei prêmios da General Motors, inclusive 2 Copas do Mundo, eu fui em 94 para São Francisco, fui em Que 98 para a legal. França, como melhor vendedora, como melhor gerente, entendeu? Fui assistir Copa do Mundo fora do Brasil, foi uma experiência maravilhosa, por eu ter ganho e também por eu estar lá, onde eu pensava, nossa, 90 mil pessoas estão aqui, eu sou uma privilegiada, eu que vim da roça, É eu que vim do verdade. mato, eu que fui babá, e eu me senti muito assim valorizada. Mas aí abriu E o é legal que eu acho, né, mercado, dona Irene, dessas premiações, é que, por exemplo, quando é dinheiro, você esquece até o que você comprou, né? Mas quando é e, uma experiência como essa, a senhora nunca vai esquecer, né? e Otávio, a hora que eu ouvi o hino nacional fora do meu país, foi uma das experiências mais lindas da minha vida, entendeu? Eu chorei muito, assim. Passou um filme na minha cabeça, de onde eu vim, meu pai trabalhar na roça, né? Trabalhar na roça, assim, lavrador mesmo, para dar o pão de cada dia. E eu fui muito grata ali, foi uma coisa assim que não tem explicação. E aí, né, quando eu me aposentei, que abriu o mercado, aí eu já estava cansada. Infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitas pessoas não vão concordar. Quando você chega
mais ou menos nos seus 50 anos, 40 e poucos anos, eu não, principalmente mulher, você vai virando meio uma sucata humana, assim, sabe? Principalmente na área de vendas, as pessoas gostam de gente mais jovem, você já tem um custo mais alto. Aí estava na hora de me aposentar, me aposentei. Aí eu fiquei um ano indo nesse shopping Vila Lobos, que eu morava, né, no Alto de Pinheiros, e tomava café lá todo dia, fiz amizade com todo aquele povo das lojas, mas chegou um dia que aquilo também não me preenchia, quero trabalhar, quero trabalhar. Aí meu marido nasceu na Zona Norte, na Avenida Brasleme, a gente conhecia a história, conhecia a marca, né? Que a marca começou ali na Zona Norte. Aí vamos montar uma franquia. Aí a gente fez o cadastro, se inscreveu, a gente foi chamado, fui eu e meu marido, tinha várias pessoas, aí eles fizeram uma apresentação, quanto que seria o investimento, o que era uma franquia, uma coisa assim, algumas E a horas, senhora tinha, a nada. senhora tinha zero experiência de franquia, né? Nessa época também nem se Não, falava muito de eu franquia ainda, tinha né? assim na minha cabeça, quando eu escolhi franquia, que fosse como era uma General Motors. Por quê? Uma General Motors, na época, não existia, acho que o nome franquia, era uma concessão. Você tinha uma concessão, uma permissão para você usar a marca, certo? Como eu nunca vi GM, era muito difícil, a GM abrir uma loja do lado da outra, nunca vi tantas GM quebrar, nunca vi. Não, é uma coisa segura. Eu tinha aquela noção que uma franquia fosse como uma concessão. Aí eu fui, fizemos a entrevista, foi tudo certinho. Entrevista não, né? Essa apresentação, vamos dizer assim, teve uma apresentação. Aí o que aconteceu? Eu saí de lá com a sensação que eu iria ser chamada, né? Até eles me ligarem, que eu fui selecionada, eu já fiz muitas perguntas, que eu falo bastante, eu já fui procurando o ponto. Mas E o que que te encantou nessa proposta? Quando você foi lá, o que que te encantou mais quando você chegou e viu essa apresentação? Para te falar, para você chegar e falar assim, pô, eu quero isso mesmo para mim. o que me encantou, que eu já conhecia as lojas, eu vi que esse mercado ou era chocolate de supermercado, ou tinha só uma outra que liderava. Uhum. Era um mercado que não tinha tantas lojas, e achei as lojas bonitas. A gente tem aquela ilusão assim que vai ser fácil. E aí me encantou isso, me encantou a história do fundador, que não chegou a ser pobre como eu, mas também começou de baixo. Me encantou tudo isso, me encantou. E sabe, assim, eu fui ler a história, eu fui ler como era, e isso me encantou. Aí eu comecei a prospectar, mesmo antes de eu ser selecionada, eu comecei a ver onde que eu queria a minha loja. E achei um ponto no começo da Avenida Paulista, porque ali na região da Paulista só tinha uma loja que era na Brigadeiro Luiz Antônio. E eu achei um ponto na Praça Oswaldo Cruz, que é o começo da Avenida Paulista. Aí já teve assim um pouco de. Porque a marca aqui, ela no começo, tinha um limite que você podia gastar para abrir loja. E o dono do ponto, por ser Avenida Paulista, já cobrava uma luva, cobrava no ponto, cobrava um dinheiro pelo ponto. Aí, e o aluguel não era tão barato, mas acabou que fez aquela contagem, quantas pessoas passavam por minuto, eu fiz De certinho, fluxo, né, para ver se. de manhã, meio-dia, de tarde, hora do almoço. Aí chegou à conclusão que mesmo o investimento sendo bem mais alto do que eles queriam, que era viável a operação. Aí eu Mas essa, comecei. essa conclusão quem chegou foram eles, né? Eles que fizeram esse trabalho. Não, nessa Não, né? época que eu entrei, você não fazia um nada sem anuência dele. Eles que aprovavam o ponto, você mandava o ponto, o lugar, mas eles que iam lá aprovar o investimento. Você tinha que mandar provar, você tinha que puxar um extrato no banco e provar que você tinha o capital. Na minha primeira loja, na segunda e na terceira loja,
eu tive que provar que eu tinha o capital. Se eu não, eu era proibida a cair em banco, para começar. E tudo isso me encantou, tudo isso eu achava que era uma segurança. E também por ser uma coisa nova, que estava começando, eu acreditava no meu trabalho, no meu potencial, e a gente se ilude, vou crescer junto, sabe? Mas aí nessa implantação dessa primeira loja da senhora, a senhora teve suporte normal deles, teve todo esse processo que você falou, né? Deles verem É realmente que você tinha assim, o eles capital, mandam, de escolher ponto. ao ponto fui eu que escolhi, aí o consultor foi, marcou comigo, conferiu se eu fiz a contagem direito, fez uma entrevista lá no local comigo, e aí começou as negociações de aluguel, de luva, e chegamos num acordo. Aí eles fizeram, vai lá, mede tudo direitinho, mandou as medidas, veio a planta da loja. E veio assim, quem fazia o móvel, qual era o pedreiro, qual era o marceneiro, nada você podia fazer Fazer por sem fora, né? seguir aquele regulamento. Uhum. Eu já entrei na marca meio que, vamos dizer a palavra, brigando no bom sentido, que eu queria café. Aí uma pessoa que está lá ainda dentro, Dona Irene, o nosso intuito não é vender café, é vender chocolate. Eu disse, pelo amor de Deus, santa ignorância, plena Avenida Paulista, o café vai ser um atrativo. Então, minha loja foi uma das primeiras que tinha café. E no Mas nesse início começo, você teve algum sinal de alerta que a senhora já viu assim, pô, tem alguma coisa errada aqui? Ou não? Ou passou despercebido e você foi não, tocando a no loja? início, Otávio, foi tudo tão bonito, tudo tão lindo. Apesar da loja ter atrasado um pouco, apesar de você fazer pedido nem sempre chegar no tempo, apesar de vir mercadoria com problema, mas era aquele encantamento. E eu sempre gostei muito de gente, de conversar. Os clientes daquela região, na hora do almoço, bombava, formava fila para tomar café e eu sempre gostei de vender, então essa loja vendia muito. E os problemas que tinha de logística, os problemas que os consultores não eram preparados, os consultores, tadinhos, eles vão lá, não sei hoje, eles iam na minha época, para tomar café comigo, para almoçar na esquina comigo, porque sabia menos do que eu. E os problemas que existia de logística, mercadoria com problema, tudo era atribuído assim. Ai, nós estamos começando. Ai, nós vamos resolver. E você vai acreditando. Você vai acreditando. Aí, eu não sei se por eu ter esse meu jeito, que eu já falei, eles começaram, abre a segunda loja. Olha, se você não abrir, outro vai abrir do seu lado. E a pressão foi sendo forte. Aí a segunda loja foi na João Cachoeira, no Itaim. Eu tive de novo que mandar que eu tinha o dinheiro, compramos uma loja de repasse. Essa Ah, já pessoa foi que já. repasse nessa época? Então, deixa eu contar. Esta pessoa que já estava repassando, eu questionei muito na época. Não, o marido foi transferido para os Estados Unidos, ela não trabalha direito, a loja tem potencial, ela não se dedica, o marido dela tem dinheiro. A gente acredita. E até então a gente sabia que era muito trabalho. Porque não é porque é uma loja de chocolate que você vê ali na frente, é trabalho pra caramba, entendeu? Você limpar, arrumar, fazer café, é muito trabalho. Não tenha a ilusão de que você não vai trabalhar. Mas como eu sempre trabalhei muito, para quem trabalhou na roça, no sol, aquilo era um passeio remunerado. Então, vamos que vamos. É verdade. Compramos a segunda loja. Aí também já começou a vir mais loja. Ai, você tem que abrir outra loja. Aí, de novo, a terceira loja, que foi na Peixoto Gomide, no meio da Paulista, tive que mandar que eu tinha dinheiro.
Abri a E a terceira loja. primeira loja estava bem, vendendo bem, dando dinheiro. A segunda loja que Então, você pegou de repasse, por exemplo, ela também era ela, igual à então, primeira ou não? vou falar tudinho, tudinho. A primeira Só para a gente loja, ver o cenário. Aham. isso, a primeira loja, ela, até a terceira loja, que foi meio uma atrás da outra, a linha era pequena, a linha de chocolate. Eu era livre para desenvolver embalagem, comprar caneca, a embalagem que eu queria, as fitas não era padrão, tinha as padrões, mas eu podia pôr outras. E como eu sempre fui, vamos dizer um termo aqui, não sei, esperta, malaca, não sei, dedicada, de querer, eu desenvolvia. Eu fiz parceria com um monte de ONG que fazia a embalagem do coador de café, umas embalagens bonitas, que era presidiário. Eu fiz uma ONG, que eram os índios que fazia com taboa, palha de bananeira, e eu sempre gostei desse lado sustentável e de ajudar. E as minhas embalagens, por ser paulista, vinha muito turista e achava linda essas embalagens. E tinha no meu contrato, no primeiro contrato, que eu ainda tenho até hoje, muita coisa eu joguei por ordem médica, mas eu tenho ainda alguns contratos, dizia que eu tinha que pôr 50% de chocolate e 50% podia ser embalagem, porque a linha era pequena, senão você não pagava a operação. Aí, as embalagens que eu desenvolvia, ela tinha muita margem. Eu nunca soube se o que dava a minha loja, eu sabia que Era mais de chocolate ou era embalagem? 50% ou era embalagem. Só que isso foi crescendo o olho do franqueador. Foi crescendo o olho. Quando chegou a terceira loja, ele dizia que ia padronizar, e por padronizar, ele ia fornecer as embalagens. Então, aí, a minha margem caiu assim assustadoramente. Muito caiu. Muito, Entendi. muito, 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 muito. Porque aí, no caso, essas embalagens você já era obrigada a comprar com eles direto, né? Isso, e com a margem do chocolate. Pouquinha coisa maior, muito pouca coisa. Aí o que aconteceu? Perante isso, essa loja da Peixoto Gomide é uma loja que nasceu morta. Por quê? Eu inaugurei essa loja, sem eu saber, no mês seguinte, ele inaugurou uma loja de uma outra franqueada, no meio da Avenida Paulista, que hoje ela não está, ela foi mais esperta que eu, ela pulou fora muito antes que eu, ela não perdeu. E todo mundo, a Peixoto Gomide, ela era tipo uma passagem para ir tomar o metrô na Paulista. Todo mundo parava na minha loja, comprava e ia pegar o metrô. Essa loja que abriu na Avenida Paulista era na boca do metrô. Ninguém ia querer carregar pacote, já comprava direto. Então, essa minha loja já nasceu meio que não pagava a operação. Fora isso, a pressão, tem que abrir loja, tem que abrir loja, tem que abrir loja. Bom, fora isso, me ajuda a ter 1.000 lojas, vamos ajudar a ter 1.000 lojas. E eu pensava assim, quando ele tiver 1.000 lojas, eu quero ter 10. Eu pensava, era meu plano de ação. Crescer Abrir junto, na... né? Hã? Oi? Crescer junto, né? Aí abri na Consolação, do lado do metrô. Uma bela loja, um tamanho bom. Não deu 2 meses, abriu no Conjunto Nacional, que também é 500 É metros. próximo, né? Aí você contra-argumentava, não, é público diferente, é público diferente. Só que não Mas não tinha é. território dentro do contrato, não, que No limitava primeiro isso? Ou o tinha, limite era. não, não sou louca assim. Você acha que eu ia abrir esse monte de loja? O meu primeiro contrato era 3 quilômetros. Só que depois não dava nem 300 metros, entendeu? Foram Eram mudando, três né? quilômetros. Aí, o que aconteceu? Essa loja da Consolação, o franqueador que era contra fazer financiamento para abrir loja, nas convenções, começou a levar Banco do Brasil, começou a levar Bradesco, ensinar a gente a tomar dinheiro em banco para ajudar a ter 1.000 lojas.
Aí já tinha caído bem a margem da loja do Praça Oswaldo Cruz, da João Cachoeira, mas eu pensava, essas lojas estão indo bem, se eu montar, ela se pagando tá bom. Só que não aconteceu isso. Por que não aconteceu? Porque ela não fechava a operação. Eu fiz financiamento e o que vendia, o lucro não pagava o custo fixo e mais a parcela do financiamento. Mesmo assim, a burra abriu mais 2 lojas fazendo empréstimo na região da Raposo Tavares. Nós, eu e meu marido, porque trabalhou no Pão de Açúcar, o Extra era do grupo Pão de Açúcar, ele conseguiu ponto dentro de mercado. Aí chamaram a gente, vocês são loucos abrir dentro de mercado? Nós somos pior. Não, é outro segmento, é na porta do caixa. Aí abrimos dentro de mercado. Só que a mesma coisa. Por que fomos para a região da Raposo? Porque não tinha. A região do Alphaville não, do Granja Viana, é uma região, muita gente não tinha. Abrimos no Extra e abrimos no Carrefour. Ah, filho, aí bombou também. No Shopping Raposo, no outro shopping lá, que é uma galeria, no Shopping Conclusão, não fechava as operações. Não fechava. Então, eu fiz 3 lojas, eu tinha dinheiro do meu bolso. As 3 lojas. As outras, foi permitido pelo franqueador que podia tomar dinheiro em banco para ajudar a ter 1.000 lojas. Só que começou... Aí as outras que você fala são mais 3 ou mais 4? A Consolação e mais 3. Mais 3, né? Mais 3, é. Aí não fechava. Aí você pegava dinheiro da Praça Oswaldo Cruz para pagar a parcela da Peixoto. Pegava dinheiro da João Cachoeira, pagar a parcela da Consolação. E aí foi indo. E sempre na esperança, não, vai ser bom, não. E você acredita, você, por mais que você tenha vivência, eu sempre trabalhei em empresas e super idôneas, super que valorizava, você acredita que vai, entendeu? Só que aí Você o conseguia ter um negócio... diálogo bom com eles nessa época, Dona? Ou Sim, eu não? sempre fui de Ou, era, falar já muito. era aquele negócio de medo, de não conseguir Não. conversar? No começo, Otávio, eu não vou mentir para você. Eu não sei se a minha decepção foi a perda do meu dinheiro, a perda dos anos de trabalho, que eu vou chorar, ou se foi a decepção com o ser humano. Eu gostava tanto dele que confundi. Muitas vezes eu falei, eu tenho idade, se eu tivesse um filho com 15 anos, eu poderia ser sua mãe. Ou você poderia ser um irmão meu mais novo. Eu tinha um bom relacionamento. E ele me ouvia, ele gostava dos meus pontos de vista. Eu fiz parte de 2 conselhos, de 2 mandatos. Em 2010, Otávio, começou a degringolar o negócio. Aí fundaram uma associação. Tem até na revista Exame, posso te mandar a Quando você fala de matéria. degringolar, é porque as lojas começaram a dar prejuízo para todo mundo, foi isso? E começaram a fechar, começaram a ter repasse. Começou assim muita reclamação de falta de mercadoria, porque aí já cresceu um tanto que já estava tendo problema de logística, as margens que já não cobria, começou quebra um aqui, quebra outro ali, quebra outro ali. Aqueles que começaram lá de baixo, porque a minha primeira loja foi a loja número 270, então teve muitos antes de mim, que já estava vencendo o contrato, que os aluguéis estavam dobrando, porque quando vence o contrato, aí eles não querem mais aumento pelo IGPM ou pela inflação, já quer dobrar aluguel, e começou já aí. Só que aí, Otávio, o que acontece? Eu presenciei, isso é verdade que eu vou te falar. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho como provar. Tudo. Eu provo, podemos fazer auditoria, podemos tudo.
As lojas no começo era bom, a pessoa tinha um ideal, era 500 lojas, depois 1.000 lojas. Como era menos loja, a gente tinha uma proximidade. Quando fundaram essa associação, o franqueador ficou muito nervoso, muito nervoso. Ainda saiu uma matéria na revista Exame, que eu tenho até hoje, eu posso te mandar. Ele chamou as pessoas da associação, elas foram lá achando que ele ia conversar. Ele ameaçou que ou eles fechavam a associação, cancelava, ou ele ia para a justiça, porque usaram o nome da marca na associação. Associação dos Franqueados da marca tal. Aí ele usou isso. Aí alguns dessa associação fechou a associação, apesar de ter saído, já falava em 2010 de margem, falava de tudo. A pessoa saiu da rede e ele fundou o conselho. Quando ele fundou o conselho, eu achei que o conselho realmente fosse um conselho. Não, ele é um conselho consultivo que vai lá para tomar um café legal, para conversar, almoçar legal, tinha uma proximidade e assinava, entre aspas, o que ele queria. Então, ele tinha um respaldo do conselho, que se a rede fosse... o conselho aprovou. Depois de muito tempo, eu fui enxergar qual era a função do conselho, porque até então eu era iludida, ia lá cheia de ideias, cheia de tudo e nada punha em prática. Tinha algumas palavras que era proibido nessas reuniões do conselho, tipo margem. Quando falava a palavra margem, era um transtorno, não podia falar a palavra margem, porque jamais ele ia mexer na margem. Quando a gente aventava um negócio, se sobrou mercadoria na fábrica, manda para a gente consignado e a gente vende. O dia que eu mandar uma mercadoria consignada é porque eu estou louco. E tinha o ritual da última caixa. Última caixa na fábrica, porque chuchava nas lojas. Aí você não vende nas lojas, você tem que pagar a fábrica, a mercadoria, o royalty de 50%, 50%, e a mercadoria na sua prateleira. Porque ele tirou a última caixa, mas ele pôs nas lojas. Fora Era isso, obrigado, né? é automático, Otávio. Porque você fazia um pedido e você queria, não, já vinha o pedido, era aquela sugestão, mas é muita coisa, mas vai crescer 30%. Vai crescer 30% pelo número de loja que ele abre, mas eu crescia 5%, 7% e recebia mercadoria por 30%, entendeu? Fora que eu tinha um limite de crédito. Eu nunca fiz confissão de dívida, eu nunca dei imóvel, porque era uma pressão para dar imóvel, para aumentar o limite, eu nunca dei. Então, meu limite, se era 150 mil por loja, chegava o Natal, uma Páscoa, vinha 300, 400. Se eu vendia ou não vendia, eu tinha que pagar. E não podia ficar inadimplente, senão não vinha mercadoria, a roda parava de girar. Aí começa naquilo, antecipa cartão, você tem que não vender o que precisa, você tem que pagar o estoque, aí você toma dinheiro no banco para poder pagar a fábrica. Eu tinha Aí um vai pagar nome juros, né? Aí para começa pagar uma bola de juros, eu neve, tinha né? um nome que eu zelava pelo meu nome, que meu pai me ensinou na vida, que a gente não precisava ter dinheiro, mas que a gente tinha um nome a zelar, tanto que meu pai sempre foi pobre, 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 de marré, marré, mas comprava a cidade pela palavra dele, se ele quisesse, sabe? E aí, Otávio, tudo isso foi impactando, foi impactando, foi impactando. E aí não era mais 1.000, era 2.000 lojas, aí não era mais 2.000, era 2.500. Quando chegou em 2014, eu já não tinha mais força. E ainda carrego uma mágoa muito grande, que eu soube Aí, que cada vez que um quebrava, e eu falava assim, mas por que fulano quebrou? Porque não trabalha, porque é vagabundo, porque viaja. Eu era dada como exemplo. Eu fui no conselho 2 vezes.
Ele chegava a ligar na minha loja para ver se eu estava lá antes das 8 horas. E aí falava, tá vendo? A maluca tá lá antes das 8. Eu tinha loja que abria 8, como tinha loja que fechava às 10. Eu e meu marido, a gente abria todas as lojas e fechava todas as lojas. Ainda fala, ela quebrou porque ela viajava. Durante os anos que eu fiquei com a rede, não menosprezando Praia Grande, nem na Praia Grande eu ia, sabe? Porque eu começava o meu mês com 6 aluguéis, 33 funcionárias para pagar. Eu começava o meu mês, eu tinha um custo, em média, de 170 mil, custo fixo, assim, sabe? Entre luz, porque o ar era assim, tinha, né? Aí, fora isso, Otávio, quando eu comecei, então as embalagens eram livres para você entender porque que eu abri esse monte de loja. Não tinha taxa de propaganda e mídia, não tinha. Aí foi introduzindo. Para ele crescer, ele foi introduzindo. Além da gente pagar a mídia, ele inventou que se pusesse R$ 1, R$ 2 em cada panetone ou em cada ovo de Páscoa, esse R$ 1, R$ 2 também ia para a mídia. Só que se você não vendia tudo, você tinha que pagar R$ 1, R$ 2 em cima disso para ir para a mídia. Virou uma bola de neve. E como eu sempre fui muito questionadora, eu sempre falei muito, eu sempre argumentei muito, chegou uma hora que essas pessoas que começou lá embaixo com ele, começou a incomodar. Porque eu tinha uma memória muito viva do que era e como estava sendo. E não só eu, não vou dar nomes, mas uma infinidade, sabe? Só Senhor. fazendo um adendo aqui, dona Irene, você tocou nessa questão da mídia. Eles não usavam essa mídia diretamente para você, para suas lojas, né? Essa mídia normalmente ela é usada para a franquia como um todo, né? De uma forma Não era geral. específico para sua região. Não, de uma forma geral. Só que eu pagava em cima do meu faturamento. Porque se E eu tinha vendia mais apresentação de conta disso, não, né? nunca teve prestação de conta, nunca. Que é uma coisa Algum que dia a eu senhora vi que eu... recebeu alguma nota fiscal? Nada, nada. Boleto para pagar da mídia, só boleto para pagar da mídia. Eles levantavam lá, entendeu? E mandavam e eu pagava, porque eu tinha um nome a honrar. A gente começou a incomodar, incomodar, ao ponto de eu ser chamado um dia lá, muito sutilmente, porque ele sempre Mas a senhora foi estava muito incomodando porque você estava cobrando eles de alguma coisa brava, que não tinha mais da margem, que situação? estava ruim, que ia fechar, Uhum. que ia quebrar, que ia não sei o quê. Teve uma reunião que eu fui e eu não aguentei, eu falei muito nessa reunião. Aí, daí, na outra semana, ia ter uma convenção. Aí ele me chamou lá, na fábrica, e falou que eu era muito forte na forma de falar, para mim tomar cuidado, porque eu podia inflamar os outros franqueados. E eu entendi assim: fecha sua boca, porque você vai inflamar os franqueados para o lado ruim. Aí eu já estava muito doente, muito. A minha última convenção foi em 2014. Eu estava muito doente, depressiva, engordei pra caramba, com insuficiência cardíaca. Eu lutava dia e noite para tentar recuperar o que eu construí na vida, não conseguia. Aí eu fui naquela convenção. Eu falei, vou ver a convenção se vai ter alguma luz. Aí não tinha, não teve luz. Mesmo assim, eu fiz a Páscoa. Foi um calor infernal. Veio um monte de mercadoria. Sem contar que você compra a mercadoria e quando você não vende numa Páscoa, aí começam as promoções. Leva 3, paga 2. Leva 1, leva 2, paga 1. E você que fica com prejuízo. E você pagou integral ele. Você pagou ele integral, você pagou royalties, pagou tudo. Sabe? Então, chegou uma hora que meu médico chamou meu marido e meu filho. Até então, meu filho não sabia de nada disso. Eu nunca gostei de dar preocupação para o meu filho. Ele é um menino bem-sucedido, ele é um menino que tem a vida dele. Eu achava que não tinha que levar problema. Ele tinha que tocar a vida dele e prosperar. O médico falou, vocês tiram ela lá de dentro dessas lojas,
ou ela vai infartar, ou ela vai se suicidar. O meu psiquiatra. Aí meu marido conversou comigo uma noite, e meu filho, você vai sair disso, você vai sair disso, não é como você enxerga, não é como você enxerga. E meu marido foi na fábrica e falou, vim devolver as lojas. A Irene está doente, não dá mais. Na época, a gente devia para eles, eles abateram tudo que a gente devia e deram lá um saldo que não deu para pagar o que eu devia. Aí eu vendi um apartamento que hoje vale 1,5 milhão, mais ou menos, ou mais, para mim, quitar os 33 funcionários, pagar imposto, pagar tudo. A senhora fechou E todas eu, as lojas de uma vez? não, entregou para eles. Ah, entregou para ele. Abateu as dívidas e eles deu um saldo muito pouco, que não pagava nem a indenização dos funcionários. E aí a gente, Esse valor da sua loja, quem fez foi a senhora ou foram eles que falaram, eu vou pagar tanto por essa loja? a gente não fazia nada, Otávio. Ah, É aqui que eu me pergunto. Eu sou uma pessoa de muito boa fé. Eu sou corajosa, eu sou valente, mas eu sou cumpridora, assim. Aquilo que fala que é uma Bíblia. Eu nunca soneguei imposto. O contador foi ele que indicou. Tudo eu fazia super certo. Tudo eu fazia certo. Eu não tinha multa, a minha loja não tinha notificação, nada. Se eu cumpri 100% do que foi dito, se eu fiz 100% dentro dos padrões, onde eu errei? Entendeu? tinha que dar Eu certo, exato. errei de sonhar o sonho dele, que é o que eu falo para o meu marido até hoje. Eu errei de sonhar um sonho que não era meu. Porque aí abriu, tem lojas que era minha, que hoje abriu 150 metros uma da outra. Sabe? Aí eu te pergunto, Otávio. Aí entregou as lojas, deu esse saldo. Eu não quis mais ficar em São Paulo, porque eu morava num bairro que é relativamente caro. Eu quero enfatizar que eu morava nesse bairro não com o dinheiro do chocolate. Eu morava nesse bairro com 35 anos de trabalho, de um MAP, de uma General Motors, de um Pão de Açúcar, de uma Sempre Toshiba. Da sua vida, Por né? quê? Da carreira Do, aí. do que eu construí. Porque o que eu construí, as franquias pegou tudo. Entendeu? Esse foi o apartamento que a senhora vendeu? Era onde você morava? Era. Mas aí eu vendi outro também na Avenida Brasileira. Aí eu vendi 2 apartamentos, paguei um pouco das dívidas, né? E comprei um apartamento aqui em Sorocaba. Por que Sorocaba? Porque é fácil acesso até São Paulo, meu filho mora no Alto de Pinheiros, eu tinha que sair de lá, que o meu custo era alto, aqui o apartamento é mais simples, o custo é mais baixo, aí eu vim para Sorocaba. Mas aí eu te pergunto, Otávio, aí foi 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 operações. E a gente, eu fui fazer meu tratamento, eu me afastei, o meu filho fez eu sair de todos os grupos, eu perdi contato com o franqueado, tudo. Mas isso sempre ficou dentro de mim. É como se fosse uma ferida que ela está sempre aberta. Só para contextualizar aqui, dona Irene, já tem 10 anos que a senhora saiu das 10 lojas, né? anos. 10 anos. Aí que aconteceu? Eu estou uma noite, há um tempo atrás, depois, se eu lembrar, você vai emendar as coisas, né? Eu tô uma noite, eu recebo uma mensagem, nem reconheci, né? Na hora, quem era a pessoa. Oi, como que você está, tal? Eu falei assim, quem é? Sou amiga das lojas de chocolate. Aí aí durante 8 anos, eu faço tratamento até hoje.
e desencadeou fibromialgia, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu devo ter uns 10 médicos, assim. Durante 8 anos, o meu terapeuta sempre falava para o meu marido, você não deixa ela sozinha. O meu filho, papai, não deixa ela sozinha. Não deixa ela sozinha. Aí, uma noite, eu recebo uma mensagem que a fulana, te conheci na loja de chocolate. Eu falei, mas eu não estou mais com loja. Não, eu sei, mas eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falei, tudo bem, mas hoje à tarde, pode falar comigo amanhã? No dia seguinte, ela falou, olha, você pode falar com a pessoa tal, tal, tal? Eu falei, posso, será um prazer. Por quê? Não, porque você tinha bastante experiência e tal. Eu falei, olha, mas eu não estou mais nisso. O meu marido não aceita que eu nem fale sobre isso. O meu marido ficou 8 anos me seguindo dia e noite com medo que eu fizesse uma loucura. E eu não sei se eu quero. Ah, mas fala com ele, ajuda ele. Eu falei, tá bom. Pode falar com uma pessoa que gostaria de falar com você? Eu falei, posso. Aí essa pessoa pediu minha ajuda, se eu podia contar como é que foi o começo, como é que foi o meio, como é que foi meu fim, o que aconteceu, como que eu superei, o que eu perdi, toda essa história que eu te contei. Aí eu conheci essa pessoa e senti dentro do meu coração que se eu tinha essa ferida tão exposta, não é vingança, não é querer o mal de ninguém, é querer o quê? Que as pessoas enxergam que franquia é a maior roubada, que franquia, quando o dono começa, ele começa ali humilde, ele começa numa boa, só que o dinheiro corrompe. O dinheiro, assim, não tem limite, sabe? A pessoa chega num ponto que ela quer mais loja, mais loja, mais loja, mais loja, ela vai passando que nem um trator, que não tem isso de fidelidade. Olha, essa pessoa que lutou muito, me ajuda. Não, não é que tem que carregar morto. Ninguém é obrigado a carregar morto. É não deixar morrer. Você está entendendo? Não. Aí eu falei, tá bom, então eu tenho essa ferida exposta, eu vou ajudar. Então, eu cheguei até você para contar minha história, para falar o quê? Que eu não me conformo num país onde diz que todo cidadão brasileiro tem que ter justiça. Quando eu saí da marca, quando eu saí da rede, que eu não devia nada, ainda recebi uma notificação dizendo que ia me acionar na justiça porque eu não tinha pago. Aquilo me deu um fervo, me deu um nervo. Aí eu abri um processo contra a marca. Aí o dono me ligou, queria falar comigo, queria que eu fosse na fábrica, eu falei, não vou. Aí ele veio no meio do caminho conversar comigo porque que eu tinha aberto o processo. Aí tudo isso que eu falei para você, eu falei para ele, e falei que, além de tudo, ainda fui ameaçada de ter um processo que eu devia quando eu não devia nem uma vírgula. Aí ele me, olha que cara de pau, me ofereceu um salário para eu trabalhar com ele. Aí meu filho falou assim, se você não serviu para ser franqueada, você carregou caixa para ele 10 anos, você não vai carregar mais nenhuma caixa. Ele falou assim, só que se você vier trabalhar comigo, você tira a sua ação. Aí meu filho falou, não vai tirar. Perdendo ou ganhando, você vai deixar a ação. Porque a ação tem que ir na COF. Só que nunca foi na COF. Você está entendendo? Não vai ações na COF. São milhares de ações, milhares, não vai. Fora que aí Mas ouviu a nas... senhora fala que não vai por conta da Câmara Arbitral, não é isso? Não, filho, mas se você entrar no Jus Brasil, tem um monte de ação que não está lá se foi para Ah, a não vai Câmara na COF, a Arbitral senhora ou fala, não. eles não colocam na COF. Ah, sim. Não Uhum. coloca na COF. Então, se não coloca, tem quantas outras pessoas como eu estão entrando na marca sem saber desse monte de ação? Você está entendendo? A associação não vai na COF.
Você está entendendo? E é obrigado a ir na COF, entendeu? Sabe? Entendi. Então, tem um monte de coisa. Aí, deixa eu te contar da minha ação. Teve a primeira audiência, foi as testemunhas, aí veio lá que tinha que ir para a Câmara Arbitral. Agora eu vou usar um palavrão. Que diabo de justiça é essa? Que diabo de lei brasileira é essa que põe que tem que ir para uma Câmara Arbitral quando os franqueados estão quebrados? Se uma ação é 200 mil, para você entrar na Câmara Arbitral, no mínimo é 20 mil. Se uma ação é 1 milhão, é 100 mil, no mínimo. E assim vai. Se você não tem. A Câmara Arbitral ela é para calar a boca do franqueado, para o franqueado não ter voz. Você está É entendendo? verdade. Você Eu está concordo entendendo? 100% com isso, né? Entende? Então, está tudo errado. Então, quando eu entrei nisso, se vai dar alguma coisa, se não vai dar, hoje eu não devo nada para ele, sabe? Tudo que eu já podia me decepcionar com o ser humano, já me decepcionou. Você está entendendo? Não quero a desgraça dele, muito pelo contrário, sabe? Só que é o seguinte, eu vou chamar a atenção do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, essa BF, o que essa BF faz? Nada, do lado do franqueador. Ela não vê, nunca questionou, nunca vê nada. Entendeu? Está lá para quê? Você está entendendo? Eu vou chamar tudo que essa associação nova que formou, se for da vontade deles, eu vou estar com eles para denunciar, chamar o Ministério Público, chamar a Justiça do Trabalho, quem quer que seja. Você está entendendo? Quem quer que seja, não está certo. Uma A pessoa primeira crescer, associação ela acabou, né, dona a Irene? E aí primeira, formaram uma sim, segunda associação, né? isso, que está sendo retalhada de noite, entendeu? Está sendo retalhada de noite. Otávio, é assim, a segunda associação está aberta, tem uma pessoa que se interessou, Helena do Prado, não sei se ouviu falar, que está contando um Já ouvi pouco, falar. está contando os relatos da que a gente passou, de tudo que a gente passou, e muita gente ainda está passando. O meu filho e meu marido falam, o que você está ganhando com isso? Você não está mais na rede, o que você... Não é questão de ganhar. Questão, Otávio, é de mostrar. É inconcebível um ser humano ficar bilionário, passar que nem um trator e deixando um rastro de gente doente, gente que perdeu casa, gente que não tem o que comer, gente que não dorme, sabe? Gente com problema psicológico, casais que se separaram. E não estou falando de uma marca, é muito que acontece nessas redes de franquia. Você está É, entendendo? Então, eu acho assim, infelizmente não é só na marca que a senhora viveu isso, né? Hoje em dia o não, segmento ele realmente está acontecendo demais. entende? Porque quando eu entrei, eu fui pesquisar, que eu gosto de ler, franquia nos Estados Unidos não é desse jeito. Aqui é É, uma terra sem lei. Você está entendendo? O cara vai passando que nem um trator, entendeu? E vai deixando todo mundo morto pelo meio do caminho. Então, é assim. Eu entrei com essa ação, mandou ir para a Câmara Arbitral, meu filho falou, não vai, chega de perder dinheiro, não vai mais, entendeu? não foi porque é Não muito vai. caro, né, dona Irene? Para a senhora, No meu quanto que era caso, essa que a Câmara minha ação, Arbitral? eu perdi em 2014 3 milhões de reais. No meu caso, para começar, entrar na Câmara Arbitral era 300 mil, entendeu? Inviabiliza totalmente você Entende? Meu conseguir filho chega, brigar. meu marido chega, porque eu sou marruda, eu ia para a Câmara Arbitral, mas aí as minhas advogadas, que são da Câmara Arbitral de Sorocaba, me contou um pouco o que é Câmara Arbitral, e aí, sabe, elas próprias me desestimularam aí, entendeu? E Entendi. aí, hoje, então, a minha essência é, Otávio, trabalhei que nem uma louca, a gente faz umas escolhas erradas na vida. Quando eu entrei, não vou mentir para você que foi um bom negócio, tanto que foi que eu me apaixonei, montei 6 lojas. As 3 primeiras lojas eu tinha dinheiro, depois eu fui autorizada a tomar dinheiro em banco, só que aí o crescimento foi alopradamente, uma loja matou a outra, não pagava a operação, entendeu?
saí doente, saí machucada, perdi o que eu construí na vida, a decepção do ser humano. Então, o que você quer hoje, Irene? Eu quero mostrar que tem ser humano tocando essas lojas. Porque hoje, depois de tanto sofrimento, eu entendo que é a maior burrice entrar numa franquia. Porque você só é dono da despesa. Você trabalha e não ganha nada. Você está entendendo? Aí eu ouvi dele. Ah, mas você quer pôr 300 mil em cada loja e ganhar quanto? Se der 1%, 3 mil, eu disse, se é para ganhar 1%, 3 mil, eu fico em casa, porque aí eu ponho o dinheiro aplicado, eu estou trabalhando, meu marido está trabalhando, a gente tem que ter um lucro, nós temos que ter. Você está entendendo? E não é o que acontece, sabe? Infelizmente, amedronta, tem um monte de gente que me procura, Otávio, um monte. Só que, eu não tenho outra coisa, eu tenho medo de fazer alguma coisa, de falar a verdade e ter retaliação, ainda não passar minha loja. É um monte, porque tem medo, sabe? Medo, sabe? Administra pelo medo, sabe assim? Tem medo, entendeu? Entende? Então, a gente tem que mostrar a verdade, o que é uma franquia. Realmente, a franquia, se eu levasse, olha, eu vou crescer de acordo, né? Mas aquele coitado tem que viver, porque é nós, foram os franqueados que pôs o dinheiro para a pessoa crescer. Cresceu com o meu dinheiro, com o dinheiro do outro, do outro, do outro. Não tem o mérito, estava na hora certa, no momento certo, teve visão, tá tudo certo. Só que hoje eu me penitencio, como que eu não vi um vice-presidente pular fora? Mas por que saiu? Ele quer ir descansar. Como que eu não vi um diretor comercial? Mas por quê? Porque ele não quer mais. Como que eu não vi um monte de franqueado quebrar? Eu acreditava. Fulano não trabalha, vagabundo, até chegar em mim. Porque eu sei que eu trabalhei, eu sei que meu marido trabalhou, eu sei tudo que eu fiz, eu sei a profissional que eu sou, entendeu? Eu sei. E ainda ouvi besteira que falou em reuniões que eu quebrei porque eu gastava com sapato e bolsa. Que é isso? Eu estou na época da escravidão, que eu tenho que prestar conta de sapato e bolsa, nem sapato. Eu era aposentada. Eu cheguei num ponto que eu punha a minha aposentadoria e do meu marido no negócio. Entendeu? Então, Otávio, Pagava para funcionar, né? pagava para honrar, entendeu? Pagava para funcionar, você entendeu? Então é isso, Otávio. Eu não sei, você pode perguntar o que você quiser. Eu falo Dona muito, Nery, eu queria fazer três perguntas, até porque o nosso tempo aqui já está esgotando, mas eu ainda queria fazer as três tudo perguntas para bem. a senhora. Primeiro, eu queria que a senhora me falasse que para você, qual foi a sua maior perda? Se foi realmente a parte financeira, que eu sei que foi muito, muito alta, ou se foi a sua parte emocional, porque eu vi que até hoje, depois de 10 anos, a senhora ainda continua com uma marca muito grande e profunda, né? Decepção com o cara, muita decepção, muita, muita. A perda da minha saúde, que hoje eu sou doente, tudo. E a do meu dinheiro, entendeu? Entendi. É difícil, viu? É isso. Bom, qual que é o, A sensação se a de senhora pudesse dar um impotência, sabe? conselho, A né? sensação de impotência, sabe? A sensação de impotência. Otávio, é muito assim radical eu dizer, porque deve ter alguma marca boa, deve ter. É, não é porque é grande, não é porque faz muita propaganda que é boa a marca, entendeu? Não, não. É. Existem Segundo, marcas boas ainda, dona Irene, é, mas segundo, hoje eu te falo que se a pessoa não tomar muito cuidado, realmente a sua história pode se repetir. pesquisa. Se não está na COF, pesquisa, entra no Jus Brasil, todo mundo põe Pois é, lá, pronto. essa era uma pergunta que eu ia fazer para a senhora agora. Qual que é o conselho a senhora que teve toda essa vivência daria para uma pessoa que está querendo entrar agora com uma franquia, seja ela qual for?
foi chamado, vai nas lojas, se informa, ouve, é bom, dá dinheiro, como que é, como que vem mercadoria, tem problema de logística, sabe, tudo. É claro, tudo, pergunta tudo, anda todas as lojas. Se é em Sorocaba, vai em todas, se é em São Paulo, vai em todas e tira, faz as suas conclusões. Segundo, não tem na COF o número de processo, põe lá, processo na justiça contra a empresa tal. O Jus Brasil está lá. Dá para um advogado, que eu não consigo abrir ação, mas eu vejo quantas ações tem, tudo. E eu tive a pachorra de pagar para um advogado e ele abriu para mim quase todas as ações. Entendeu? Sabe, Da abriu as ações. senhora, a que a senhora trabalhou, a franquia, ela chegou a ter quantas ações quando você pesquisou? Eu não sei se tudo é de franqueado, mas todas as marcas é mais de 2.000. No... Entendeu? Todas as marcas, todas as empresas, eu não sei do que se refere, porque eu não A sou senhora faria advogada. alguma coisa diferente hoje, dona Irene? Depois Eu de tudo que você viveu? Imagina, eu jamais, jamais, mas jamais eu abro uma franquia na minha vida. Jamais, jamais. Entendeu? Não tenho mais confiança, sabe? Não, porque ele começa pequeno, ele começa humilde, só que cresceu tanto que acha que é Deus, sabe? Pode, daí tem o direito de destruir tudo e todos. Sabe, eu tenho 67 anos, meu marido fez 70 anos, sabe? A gente pôs uma economia de uma vida, entendeu? E assim como eu, tem milhares, sabe? É só fazer pesquisa, tem milhares, entendeu? Eu não desejo mal de ninguém, eu sou uma pessoa mística, eu acho que não é o caminho, eu sou de boa fé, mas chega num ponto que você tem que falar, você tem que extravasar, você tem que falar, você tem que mostrar, você tem que chamar atenção, que seja através de políticos, que seja através do Ministério Público, que seja através de livro, você tem que mostrar como é o processo de franquia no país, entendeu? Sabe? Não pode ir para uma câmara arbitral, você tem que existe justiça grátis, existe que você pode. Por que você tem que uma câmara arbitral? Por quê? Você está entendendo? E por que isso é permitido? Por que não é obrigado a pôr um número de ação nas COF para o cidadão? Se eu pego uma. Lá, tem 50 ação. Cabe a mim decidir se vou entrar ou não, se eu quero ser enganado ou não, entendeu? Mas eu tenho o direito de saber, entendeu? É mudança de lei, né? Tem que começar a brigar por isso. É o que eu bato muito nisso. Então, Não é adianta. A mudança lei, de ela lei. E existe, por é isso que nova, eu entre aspas, mas entrei já nisso, está caduca, entendeu? né? Eu não entrei com espírito de vingança, eu não entrei com um espírito, sabe, passou tanto tempo, mas eu achei que hoje, que eu ainda estou sensível, que se eu te mostrar minha mala de remédio, você sai correndo gritando, se eu te mostrar o tanto de médico que eu vou, você sai correndo gritando, mas que eu sinto que eu já estou um pouco melhor. Graças a Deus eu tenho um filho maravilhoso que me ajuda, não me falta nada, não é esse o intuito, que me dá umas viagens que eu gosto muito mesmo. Hoje eu não trabalho, ele me dá viagem, eu vou mesmo, eu adoro, sabe? Aproveitar agora, né, Dani? Entendeu? Eu poderia estar quieta aqui na minha casa, mas não é justo, você está entendendo? Não é justo, entendeu? Por isso que eu estou aqui falando com você. Por isso que eu estou Dona aqui Irene, falando com você. infelizmente o nosso tempo aqui já acabou, mas eu queria falar uma coisa para a senhora antes de abrir o espaço para você terminar, falar o que a senhora quiser. É que, na verdade, a senhora perdeu um negócio, mas não perdeu o seu valor, né? Então, é levantar a cabeça e essa luta que você está abraçando agora, ela é muito justa, para que as pessoas possam realmente ver o que pode acontecer, né? E não romantizar tanto um segmento que às vezes pode enfiar ela num buraco que ela, quando vê, é tarde demais. Eu te agradeço É, demais, Dona Irene, pela sua participação. Muito obrigado. Eu sei que para a senhora ainda hoje ainda é muito difícil de falar sobre tudo que você passou, né? E eu abro o espaço para você falar o que você quiser, agradecer.
Otávio, eu te agradeço, entendeu? Eu agradeço de você falar comigo. Eu peço desculpa por eu me emocionar. Eu sou muito Não, que intensa. isso. Tô feliz, eu tô feliz. Eu tô triste, eu tô triste. Eu sou uma pessoa transparente, assim, sabe? E eu quero dizer assim que se depender de mim, dessas pessoas que estão junto comigo, ou eu que estou junto, porque eles que me acharam, então acho que eu que estou junto com eles e se, até eu vou com eles até onde eles quiserem, e se a gente conseguir mudar uma vírgula, já é uma vitória, você está entendendo? E o que eu posso dizer? Antes de entrar numa franquia, não pega o fundo de garantia de vocês, não venda imóvel de vocês, não pega as economias de vocês para entrar numa franquia. Ela não é garantia de nada, ela só é garantia que o franqueador vai ficar rico. Só isso. E você não. Só isso. É isso, É Otávio. verdade. Dona Irene, muito obrigado. Inclusive, Obrigada, já eu. adianto e já convido a senhora para participar da associação que eu estou criando a nível nacional também. Eu quero Tá? Já está participar. convidada e a gente vai falar Otávia, sobre eu isso quero depois. participar, eu ajudo, eu dou tantas entrevistas for preciso, tudo que você quiser. Hoje, o que eu mais quero é ter uma ocupação e isso não me deixa mal falar. Pelo contrário, quanto mais eu falar, acho que mais eu vou me curar. Entendeu? Porque se você quer saber, até dentro da minha casa, eu estou com meu marido 49 anos, até meu casamento ficou abalado. Porque, ah, você que administrava, porque não sabe, até isso, sabe? Então, para ninguém mais passar o que eu passei. Para ninguém. Quando achar que o negócio não dá, não espera ir até o último, pula fora antes, entendeu? Mas eu vou Dona ser Irene, da muito sua obrigado. Se eu associação. tivesse aí, eu te daria um abraço. Mas Mas fica aí eu meu senti abraço para seu a senhora abraço e a gente aqui. vai se falando. Muito obrigada. E desculpa por eu falar tanto, tá bom? Que Muito isso, obrigada. foi maravilhoso. Obrigada, Muito viu? obrigado, Dona Irene. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu queria agradecer aos patrocinadores, né? A Displaylist Pro, que está sempre com a gente. A Iner, que cede aqui o espaço para que a gente possa fazer essa gravação. E se você quiser apoiar o podcast Franquia de Fato, aqui vai estar o nosso e-mail. É só entrar em contato, tá ok? Muito obrigado. E se é franquia, tem que ser de fato. Um abraço, até a próxima.